Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Profissão, que começa agora. Nesta semana, o curso foi sobre Direito do Trabalho, mais especificamente sobre a reforma trabalhista. A professora e desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, Vólia Bonfim, passou todos esses ensinamentos para a gente e agora bate um papo aqui comigo, né, professora? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, nesse programa eu estava conversando aqui contigo, a gente fala sobre carreira, sobre mercado de trabalho, e eu queria começar perguntando sobre esse gosto pelo direito. Teve influência aí da família ou você queria porque queria direito desde pequenininha? Não, ao contrário, eu não queria o direito porque toda a família era do direito. Eu presenciava meu pai trabalhando excessivamente, ele é advogado trabalhista, e eu não queria aquilo para mim. E aí fui fazer curso de desenho, fui fazer fonoaudiologia, quando então engravidei da minha filha, hoje com 30 e poucos anos, e decidi que aquelas carreiras que eu tinha escolhido, desenho e fonoaudiologia, não iriam me fazer vencer na vida para sustentar uma filha. Quando então eu decidi ir para o direito apenas para aproveitar a carreira já firmada pelo meu pai. Quando então, no meu primeiro dia de aula, eu me encanto pelo direito e me redescubro numa área que eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar. Isso estava no sangue, mas eu não sabia. Quantos anos mais ou menos, professora? Eu decidi ir para o ramo do direito, eu acho que eu já tinha 22 anos. Isso é, faltava um semestre para me formar em desenho real. Então você chegou a cursar mesmo? Cheguei a cursar na Faculdade do Fundão, que é federal lá do Rio de Janeiro. Cheguei a cursar 2 anos e meio de fonoaudiologia e me vi grávida, cursando as 2 faculdades. Achei que aquilo não era um bom futuro para eu sustentar a minha filha. Achei que me aventurar numa carreira nova, apesar de amar as 2, na verdade eu tenho essa facilidade de gostar daquilo que eu faço. E também são 2 carreiras que não tem muito a ver, né? Desenho e... Na verdade, eu acho que para você ser um bom advogado ou um bom aplicador de lei, né, que é o que o juiz faz, um pouco de encanto e de magia tem que ter. Isso é um pouco da parte lúdica, tem que ter. Isso ajuda a tornar um pouco mais leve essa carreira, que eu acho que é uma carreira bem pesada. E por que o direito do trabalho? Na verdade, também quis fugir do direito do trabalho. Foi até a disciplina que eu não fui tão bem na faculdade. Eu era melhor em direito civil, era apaixonada pelo direito penal. E eu não queria o direito do trabalho porque era a carreira do meu pai. Meu irmão, então, era juiz do trabalho, meu pai era advogado trabalhista há muitos anos, era famoso, escrevia livros, era conhecido no mercado, e eu não queria seguir o que o meu pai, aquelas coisas de filho, escrito no estilo, então, né? E aí eu entro no escritório do papai, já a estagiária, quase para me formar, e vou para a área civil, que não era a área. E aí papai me pede para ajudar no livro dele, e aí vem o gosto pela escrita, começo a ver meu irmão judicando, aí eu começo a ver um caso ali, outro aqui, final das contas, acabei na mesma área, é uma cachaça. Hoje eu sou literalmente apaixonada, tenho mais de 25 anos de judicatura, fora o tempo da advocacia, isso é ao todo praticamente 30 anos dentro do direito do trabalho, e continuo me encantando. É algo que não passa, é realmente um vício. É escrever, é ministrar aula, é educar, é coordenar a faculdade de Direito, lidar com o aluno, quem sabe amanhã ou depois advogar na área quando me aposentar. Não quero parar. Eu ia te perguntar isso agora. A área acadêmica, quando que surgiu? A área acadêmica começa quando eu estava estudando para o concurso. O concurso para juiz já é um concurso difícil, e eu acho que para juiz do trabalho é um concurso ainda mais difícil pela complexidade das sentenças. Nós não temos um só pedido, nós temos 20, 30 itens de pedidos numa inicial. Então, vamos só explicar também para quem está vendo e está iniciando a carreira no direito, o concurso para juiz tem várias etapas. Várias. Não é um concurso comum. Não, tem a prova
objetiva, que é uma múltipla escolha, tem a prova discursiva, tem a prova de sentença, que eu reputo a mais difícil, e a prova oral, além depois do exame, da análise do seu currículo, que é a sua classificatória. Mas as 4 provas são muito difíceis, de 7.000 candidatos, em média passam 30, 20 candidatos, agora o concurso é nacional, então é uma peneira boa, né? É uma peneira. E nesse mistério de estudar para o concurso, eu me vi ajudando os colegas candidatos. Então, eles tinham dificuldade para compreender uma matéria ou outra, e eu tinha uma facilidade de entender e passar numa linguagem simples e objetiva. E comecei a me identificar, talvez aquela carreira de fonoaudiologia que eu cursei, talvez já fosse esse dom de tentar ensinar. E me gratificava muito. Quando, então, o meu professor, que na época também era um juiz do trabalho do Rio de Janeiro, assim que eu sou aprovada, me chama para dar aula no cursinho dele, um curso preparatório para a magistratura. E ali eu me encontrei e até hoje faço isso. Até hoje eu dou aula em universidades, em cursos preparatórios, palestras. Gosto tanto da magistratura quanto do lado acadêmico. E mais, acho que eles se completam. E você concilia, né? Eu concilio. E se completam, porque lá na magistratura eu consigo ter toda a teoria, a doutrina, me manter atualizada para os alunos. E lá com os alunos eu consigo os casos práticos de exemplo para ajudá-los a compreender aquela teoria. É gratificante, eu acho, que para quem assiste e para quem aplica. Eu gosto muito das carreiras. Sei que estou chegando no final da carreira da magistratura, penso em me aposentar e, quem sabe, ir para o ramo privado, na consultoria, claro, respeitada a quarentena, e para a advocacia e entrar aí num outro ramo, mas ainda no direito do trabalho. Não quer largar mais. Não quero largar. Professora, e quais são as dúvidas assim, mais recorrentes dos alunos? Você falou que traz exemplos do seu dia a dia para dentro de sala de aula, né? O que eles mais gostam de saber? Qual que é a maior curiosidade? Eu acho o direito, ele é muito dinâmico e a linguagem, principalmente para quem está iniciando na faculdade, às vezes, de quem ministra a aula, é uma linguagem muito difícil, rebuscada, cheio de latim, data vênia, rebus sextantibus, é tudo um nome... Um juridiquês, né? É um juridiquês que distancia. E ainda sendo juiz, acho que dá uma distância maior. O aluno fica um pouco receoso de questionar. Então, eu acho que a primeira coisa é se desmistificar. Ali eu sou professor, ali eu não sou juiz, o juiz é apenas o exemplo prático trazido. E eu acho que o que eles gostam é transformar a letra da lei no caso concreto. Aquele empregado, eu acho que o direito do trabalho ele lida muito com cada um de nós, porque mesmo aquele aluno, o pai dele trabalha, ou a mãe trabalha, ou o amigo trabalha, ou ele tem um empregado, ou ele é empregado. Então, você acaba falando da realidade dele. E quando você usa só a letra da lei, distancia um pouco do que ele vivencia. Quando você dá o exemplo, ele consolida. É como o direito de família, sempre está presente em algum momento da nossa vida. É verdade. Verdade. Esse foi o único concurso que você prestou ou não? Só. Eu tentei fazer, na verdade, eu afunilei para a área trabalhista. Algumas pessoas fazem concurso para juiz estadual, federal. Esse é um erro grande também? Eu sair acho. Fazendo tudo... Atira para todos os lados e não acerta nenhum. Eu queria a área trabalhista, já me apaixonei, né? Na hora que eu toquei o direito do trabalho, eu me apaixonei. Claro, acho que essa paixão é genética também. Meu pai era um apaixonado pela área, apesar de eu ter querido fugir desde o início. E quando eu me vi no meio disso tudo, eu achei que eu me realizei e continuo realizada nessa área, tanto na acadêmica quanto na judicatura. Tem muitos alunos também que chegam para você com esse desejo de fazer um concurso público também, te pedem dicas, porque a gente sabe que é uma área, né, que não é fácil, depende de dedicação. Eu acho que a maior questionamento do aluno é como se chega lá. Porque todo mundo acha que para você obter êxito num concurso elitizado, porque eu só tentei
juiz do trabalho e procurador do trabalho. Foram os dois únicos. Não tentei analista, técnico, sem nenhum demérito, mas eu queria as carreiras top. Era seu objetivo. Era o meu objetivo. Procurador ou juiz. Passei nos dois e optei para juiz do trabalho no Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. E o que eles questionam é como é que se chega lá? E se eu pudesse dar um conselho, eu diria, você não precisa ser um gênio, você não precisa ter tido as melhores leituras da literatura. O que você precisa é dedicação e equilíbrio emocional. Dedicação porque é uma relação de você com o livro. É livro, livro, aula, livro, 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 livro. Quanto mais você lê, mais conteúdo você tem. E equilíbrio para poder colecionar as derrotas, né? Dificilmente você consegue passar num primeiro concurso, numa primeira vez. Quantos anos você se preparou? Por um acaso, eu sou uma exceção, né? Não gosto nem de dizer para eles não acharem que é uma regra, mas eu passei em 1 ano e 8 meses. Isso é do dia que eu abri pela primeira vez o livro, que eu decidi estudar, para o dia da posse, 1 ano e 8 meses até a posse. Mas a média são 3 anos de estudo. Por um acaso, eu passava por um problema financeiro muito grande, com uma filha pequena. É isso que eu te perguntar. E ainda com esse essa desafio, história, né? Porque criar também uma filha, trabalhar e estudar é uma tripla jornada. Mas eu acho que é a necessidade que faz a oportunidade. Isso é, exatamente porque eu vivenciava uma necessidade muito grande, é que aquilo me deu uma força sobrenormal, fora do padrão, para conseguir estudar 8, 10 horas por dia, o tempo todo, sem final de semana, sem feriado, sem descanso, e ler, treinar, ler, treinar. E eu gosto muito de uma frase de um amigo, que é o William Douglas, que ele diz, concurso é ir e não voltar. Isso é, estudar até passar. Com essa lição, então, vou chamar um intervalo, o pessoal de casa refletir um pouquinho Tá e a gente volta, então, no segundo bloco para falar de mercado de trabalho. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, então, a gente faz uma rápida pausa. O Saber Direito Profissão volta já. Não saia daí. Estamos de volta hoje aqui com a professora de Direito do Trabalho, Wólia Bonfim, e neste segundo bloco, professora, a gente fala então de mercado de trabalho, de possibilidades. Vamos assistir? Vamos. O direito do trabalho existe para promover um equilíbrio, regular a relação entre empregados e empregadores nos setores produtivos de uma sociedade. O candidato à especialização deve ser bacharel em Direito e ter sido aprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse profissional poderá atuar em defesa do empregado ou do empregador. O advogado do trabalho tem espaço em empresas, escritórios de advocacia e em faculdades de Direito para lecionar. O salário inicial está em torno de R$ 3.185. Professor, além do concurso, então, que a gente falou no primeiro bloco e viu agora, existem outras possibilidades. Como é que é o mercado privado para essa área? O direito em si é um mercado amplo, né? Você pode ser apenas bacharel em Direito, isso é, não se inscrever nos quadros da OAB, para ser um estudioso, um pesquisador, e isso é de muita valia para o Brasil, né, que é pobre em pesquisa. Você pode ser um acadêmico, um professor, um coordenador de universidade, de faculdade, ou, se quiser, a vida prática, tem que fazer a prova da OAB, que talvez seja uma prova muito difícil hoje em dia, reprova cerca de 80% dos candidatos, e uma vez inscrito nos quadros da OAB, você pode exercer a advocacia. Com 3 anos de exercício, você pode, então, se aventurar a algumas carreiras jurídicas, juiz do trabalho, procurador do trabalho, e com menos tempo de prática, você pode tentar analista judiciário, técnico judiciário, isso é, há várias carreiras públicas e há carreiras privadas. Eu diria que o advogado trabalhista, ele tem vamos dizer, uma chance melhor do que o das outras áreas, porque o direito do trabalho é extremamente informal, o processo é informal. Basta ver que a nossa justiça
ela recebe o recém-formado, ela recebe o especializado em outra área. E a reforma também veio para ajudar nessa questão? Não muito, não muito. A reforma trabalhista, ela dificultou um pouco a vida dos advogados, né? Eu acho que os advogados trabalhistas se sentiram menosprezados pela reforma. Primeiro porque a reforma trabalhista fixa os honorários dos advogados trabalhistas entre 5% e 15%, enquanto o CPC fixa honorários entre 10% e 20%. Ora, por que os advogados das outras áreas têm honorários advocatícios maiores do que o da nossa área, que é a trabalhista? Então, só por isso eles já se sentiram menosprezados. Eu também não compreendi essa discriminação. Por outro lado, apesar do processo ser mais informal, do direito ser mais social e o acesso à justiça ser mais fácil, a reforma trabalhista agora trouxe a sucumbência parcial de honorários e dificultou a gratuidade de justiça. Com isso, os advogados estão receosos de incluírem na petição inicial mais pedidos aqueles que têm um risco maior de sucumbência, de perder. Então, você só vai no certo. E dizer para um cliente, você vai ganhar, é quase impossível, porque... Não existe causa-ganha. Não existe causa-ganha. Você pode ter todas as chances ou a probabilidade e chegar no judiciário e o cliente faltar, a prova do outro lado ser mais forte, apesar do cliente não acreditar nisso. Isto é, eu acho que a reforma trabalhista não foi boa para o advogado no sentido de acesso à justiça. Antes da reforma, era muito mais fácil o iniciante, o reclamante, que é o ex-empregado, acessar o judiciário, não só pela gratuidade que era presumida, como também pela inexistência de aplicação de honorários advocatícios sucumbenciais, principalmente honorários recíprocos. Só para ter ideia, se o empregado na petição inicial formula 10 pedidos, horas extras, aviso prévio, 13º, adicional noturno, 10 pedidos, e ganha 5, ele ganha honorários sobre os 5, mas tem que pagar honorários sobre os 5 que perdeu. Aí você diz, mas não é assim em todas as áreas? Sim, mas nós estamos tratando de uma clientela desempregada, isso é, mais de 70% das ações interpostas na Justiça do Trabalho são de desempregados. Eu diria que é a justiça dos sem empregos. Sem, é com S, não é com C. Não é que ele tem muitos empregos, ele não tem emprego. Quem é que coloca o patrão na justiça com um contrato vigente? É verdade. É óbvio que ele só vai ao judiciário quando está desempregado. E uma vez desempregado, como é que ele pode honrar os honorários, pagar? Então, muitas vezes, ele pode ganhar menos e ser condenado a pagar mais. Isso intimidou os advogados e os reclamantes. É por isso que, em quase todo o Brasil, houve uma queda de cerca de 50% do número de ações trabalhistas. Não é porque a reforma é boa e maravilhosa, não, ela tem pontos positivos. Mas é principalmente porque dificultou-se a gratuidade, isso é, apesar de desempregado, a reforma exige que ele comprove que é um hipossuficiente econômico. Ora, como é que eu vou provar que eu não tenho dinheiro? Eu tenho que mostrar minha conta do banco zerada? Quer dizer que se eu levantei o fundo e eu tenho o dinheiro do fundo, eu não sou um hipossuficiente, mas o fundo é para a minha sobrevivência no desemprego. Então, ficou difícil a situação. Enquanto no processo civil, a pessoa natural, a pessoa física, tem presunção de hipossuficiência econômica, se ela assim declarar, no direito do trabalho mudou. Professora, falando sobre mestrado e doutorado, você tem esses 2 títulos, né? Os 2 são em direito? São. O mestrado é em direito público, pela Estácio de Sá. Eu acho que estudar um pouco direito público ajuda muito no direito do trabalho, porque o direito do trabalho
apesar de ser um direito eminentemente privado, ele tem muitas características de direito público por conta da regulação de muitos direitos trabalhistas na Constituição, isso é, da intervenção do Estado regulando essa relação. Então, foi muito importante estudar lá o direito constitucional, a interpretação conforme, as inconstitucionalidades, toda a parte teórica do direito constitucional, eu acho que foi muito importante. E o doutorado já teve um viés de direito e economia, que é exatamente sobre isso que a reforma tentou fazer, que é flexibilizar as regras trabalhistas. Isto é, havia um desânimo ou um desamparo para as empresas que argumentavam que os encargos trabalhistas pesavam muito sobre o empresário. E nisso, a lei trabalhista não favorecia o empresário, porque ela é extremamente rígida. O doutorado me ajudou a ver os impactos na economia de um direito muito rígido que pode gerar até o desemprego ou até a informalidade. É tão rígido que o patrão prefere ter o caixa 2, o cartão extra, ao invés de ter só um cartão de ponto, tem o outro, porque se ele andar na linha, o trem passa por cima dele. Então, o direito do trabalho ficou um direito tão rigoroso que havia realmente uma necessidade de reforma. Talvez não tanto como a que houve, mas havia necessidade de uma flexibilização. E o doutorado me ajudou a ver numericamente isso, né? O custo dessa mão de obra. Nesse ponto, então, o direito e a economia se complementam? Sem dúvida. Se você tem um país que está bem economicamente, a gente tem uma empregabilidade maior. Se a gente tem um país que está em retração econômica, que é o momento que a gente vive hoje, tem que haver uma flexibilização das leis, não só trabalhista, mas talvez tributária, previdenciária, tem que haver uma flexibilização, não a desregulamentação. Isso é, nós ainda temos trabalhadores hipossuficientes que precisam da proteção da lei e do Estado. Ainda precisamos determinar por lei as regras mínimas, mas esse mínimo está garantido constitucionalmente. É todo o artigo 7º e 8º da Constituição. É o mínimo existencial que o ministro Fachin tanto fala. Então, é muito importante essa garantia mínima. E o doutorado me ajudou a ver esses impactos. Isto é, tivemos um pleno emprego, talvez nos anos de 2013 e 2014, e estamos tendo um grande desemprego de 2016 para cá. Nós estamos vivenciando uma retração grave da economia e, infelizmente, quando a economia retrai, a lei retrai. E ainda sob esse ponto de vista, a gente pode dizer que o direito é multidisciplinar também? Sem dúvida. Não vejo como não argumentar no voto do ministro Barroso, do Supremo aqui, do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão dos honorários periciais, sucumbenciais. Ele argumenta o tempo todo isso, o número de ações trabalhistas na justiça, os gastos da justiça, as demandas aventureiras, o fato dela ser inteiramente gratuita, isso é, o paga final, gerava um afã, um exagero de ações, com exageros de pedidos. Já que eu vou à justiça pedir as verbas da rescisão, por que também não peço aquilo? Se colar, colou. Então, realmente, nós estávamos vivenciando numericamente, economicamente, um desgaste grande da economia, do empresário e da justiça. Dá para ver pelo número de juízes, o tamanho que a Justiça do Trabalho ficou. Nesse ponto, o argumento do ministro Barroso é corretíssimo em dados. E é por isso que havia uma necessidade de rever a legislação trabalhista. Talvez não como foi feito, mas havia uma necessidade. A gente já está caminhando aqui para o fim, professora, mas eu não queria deixar de falar sobre a sua outra face, escritora. Você também escreve livros. Conta um pouco, então, dessa vertente, quando você descobriu esse talento para escrever. Na verdade, meu pai me pedia ajuda
no compêndio, ele tinha um compêndio de jurisprudência, naquela época não tinha internet, e ele escrevia o dicionário de decisões trabalhistas. Meu pai era o Benedito Calheiros Bonfim. E eu ajudava na pesquisa e fazendo. Então, escrever já era um hábito. Quando eu comecei a dar aula, os alunos, que são alunos exigentes, que são alunos que querem ser juízes, escreviam tudo e eles queriam que eu ditasse. Eu achava que a aula não ficava dinâmica fazendo ditados. Então, comecei fazendo uma apostila, a apostila foi engordando, resolvi registrar a apostila para evitar plágio. Quando eu vi, aquilo já era um pequeno livro, do primeiro livro eu aumentei para o outro, até que uma fase também ruim da vida, parece que eu só me mexo nas fases não tão boas da vida. Quando a gente sai da zona de conforto que a gente vê do que é rapaz, né? Exatamente, numa fase não tão boa da vida, quando eu perdi uma filha, eu resolvi então superar essa tristeza me dedicando de fato a um compêndio. Esse é o meu best-seller, é o meu livro. Apesar de eu ter 4 livros e estou indo para o 5º livro, todos em direito do trabalho, sentença trabalhista, OJs e súmulas, o compêndio, que é o Direito do Trabalho, que é um livro de mais de 1.300 folhas, perpassa por todo o direito do trabalho e hoje virou, vamos dizer, um livro de cabeceira dos alunos de direito ou daqueles operadores do direito. Esse livro eu acho que me colocou no mercado de uma forma diferenciada. Professora, parabéns, então, pela sua trajetória e por ter compartilhado aqui a sua história com a gente. Eu que agradeço. Bom, a gente fica por aqui, mas você pode continuar com a TV Justiça na internet, pelo site ou pelo nosso canal no YouTube. É TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!